Às vezes você tem que trabalhar horas e horas para fazer uma assistência maior lá na frente. E outra coisa, nesse período, às vezes, estão fazendo a triagem dos assistidos. Então, nessa hora, parece uma casa de Horácio, a coisa está toda alterada, porque está tudo pululante. Isso mesmo. Aquilo depois é que estabiliza. Estão fazendo a triagem, estão vendo quem é que vai assistir, daqueles que precisam mais, os primeiros a ser assistidos. Agora, ó, quase sempre isso aí, você deve estar envolvida com uma chusma, ou, como diz no Rio, uma turma, uma galera. Você está entendendo? Uma gangue. Se de ver que tipo que é. Você já sabe quais são os tipos dessas, as características dessas consciências. Isso aí é que eu estava falando, a curiosidade do tenepsista entra nisso, ela tem que estudar. Por quê? O que é que eu estou sentindo? O que é o mais comum? O que está ocorrendo? É muito interessante essa identificação. Certo, obrigada. E ajuda também no serviço. Professor, letra B. A letra B, por favor. No verbete gratificação cognopolita, na fatologia, na quarta linha. Sim. Acolhimento interassistencial tarístico. Quarta linha da fatologia. O acolhimento interassistencial tarístico. O que faz um acolhimento Olha, se eu não uma ser das tarístico? coisas que, inclusive, a Cris falou para mim, que eu tenho que falar nesse curso, é justamente esse assunto aí. Ó, ele já tocou no assunto. Então, eu já vou tocar no assunto. As pessoas ainda não têm muita noção, inclusive alguns tenepsistas veteranos, não têm uma noção do que nós falamos, de um trinômio ou polinômio que a gente usa, que é o acolhimento, orientação e encaminhamento. Agora, às vezes, isso aí é um trinômio, são 3 elementos, o enfoque de 3 coisas conjuntas, conjugadas. Às vezes, a gente põe até mais do que isso. Além do processo de encaminhamento, existe o processo do follow-up, que a pessoa depois ela tem que seguir aquilo, porque, principalmente, quando a pessoa é veterana. Porque, às vezes, o amparador, junto com ela, está só puxando o fio da meada. Atrás, arruma aí na frente, porque atrás vem mais gente. Quer dizer, o negócio é sério. Então, vamos entender. Acolhimento. O que é o acolhimento? É você assistir de braços abertos, de uma maneira bem-vinda. Você vai ser o hostess, você vai ser o anfitrião. Você está acolhendo. Então, ali pode precisar de aconchego, de entendimento. Às vezes é uma fase até de tacom, que a pessoa tem que se manifestar mais com a tarefa da consolação, de entendimento, de compreensão, de compreensibilidade das necessidades daquela consciência. Isso é que é acolher. Vamos entender bem isso. Agora, orientação. É a hora que você, então, viu, pelo acolhimento, o que a pessoa precisa. Nessa necessidade, nessa carência, aquilo que a pessoa necessita, você vai ter um diálogo, você vai ver o que é que vai fazer. Agora, na questão da TENEPS, o amparador já mexe com essas coisas, ele já entra em contato com isso, ele já vê essas coisas, ele faz isso junto com você. As suas energias ajudam o amparador a abordar, a fazer vamos dizer assim, a abordagem entrar no micro-universo da consciência. Você entendeu? Isso é orientação. Agora, a hora que, então, já se chegou a orientação, outra coisa. É bom a gente clarear isso bem aqui, claro. Quando a gente fala em orientação, não é só orientação do assistido, não. Porque, às vezes, quem precisa mais, em primeiro lugar, é o assistente, que precisa ser orientado. Vocês estão entendendo? Então, veja, acolhimento, orientação e depois encaminhamento. Esse encaminhamento, aí no caso, já está passando já para o lado do amparador. Ele que vai dar um jeito, que ele vai levar aquela consciência. Na TENEPS, praticamente, a maioria de todo o trabalho é feito pelo trazimento, ou seja, o amparador traz a pessoa para ser assistida e depois também ele é que leva. Agora, essa parte final do encaminhamento é ele que vai dar. Ele é que vai ver onde é que vai colocar, como é que é. Uma outra coisa. No início,
praticamente uma boa parte dessas assistências do tenepsista termina ali, porque aquele encaminhamento é mandado para outros lugares. Mas, quando esse tenepsista fica veterano, ele se torna mais traquejado com o trabalho de assistência, ele vai ter um OFIEX, às vezes, então, vai sair da TENEPS que ele fez e aquilo vai para o OFIEX dele. Vai ter um segundo tempo de assistência mais sério. Ali, às vezes, já não vai ser mais apenas um processo individual. Já vai ser aquilo que tem o tratamento na psicologia, o tratamento de grupo, etc., tal, na consciência-terapia. Então, assistência de grupo. Por quê? Na OFIEX tudo é possível. É como se fosse um hospitalão. Tudo é possível acontecer. Agora, isso é para os veteranos, com o tempo. Porque, para chegar no OFIEX, para a coisa funcionar bem, precisa pelo menos umas 2 décadas de trabalho, para a pessoa dominar bem e ser veterana, traquejada, experiente. Entende? Eu não sei se você entendeu isso. Então, há um trinômio, eu vou repetir. Acolhimento, orientação, encaminhamento. O que me chamou a atenção aqui do acolhimento tarístico. Tarístico, pois é. Pela orientação que vem depois. Então, aí é que é o sério. Agora, esse acolhimento, então, quando você começa a desenvolver, vamos supor assim, você às vezes atendeu aí 5 pessoas numa sessão sua. Aquelas 5 era tudo assim, iniciais, estava só começando, não deram trabalho nem nada. Quando você vai desenvolvendo e você começa a ter mais resistência, mais infraestrutura para poder fazer mais assistência, em vez de ter só 5, já vão trazer mais 3 pesadinhas. Pode chegar num ponto que depois de muito tempo você trabalhando, que em vez de ter isso, você vai ter 10 todo dia pesadas. Então, isso já é uma evolução. Então, a pessoa pensar que dentro da TENEPS, porque num monte de trabalho que as pessoas fazem, profissional, tudo isso, é o seguinte, quando a pessoa fica veterano, o serviço fica mais fácil. Não é assim? A pessoa engole aquilo, com o pé nas costas. Ela mastiga qualquer coisa que tem, só falta engolir. Agora, na TENEPS não é assim, não. Na TENEPS, quanto mais você vai trabalhando, mais aumenta. E outra coisa, se a pessoa tem dificuldade de entender o processo extrafísico, ela vai ver pelas requisições físicas que vão dar em cima dela. Os pedidos, por exemplo, da TENEPS em cima dela. Aquilo vai aumentar demais. Então, ela vai ver que a estrutura do trabalho é outra, que aquilo tudo já caminhou demais, que a coisa já se estendeu. E ela tem que ter desconfiômetro de seguir essa realidade. Você entendeu isso aí? De modo que, de modo geral, a situação é essa. Agora, se alguém não entendeu essas 3 particularidades aí, desses enfoques aí, desse trinômio, é bom estudar bem para saber como é que é. Porque isso é da assistência para a consciência-terapia, para a conscienciometria, para o AVA. O AVA é baseado nisso. Tudo que se faz ali é baseado nisso. Todo tipo de assistência tem que ver isso aí. Nós hoje falamos nisso, empenhando, você está entendendo? A nossa intenção em cima disso aí. A nossa vontade de acertar em cima disso, que é muito importante. Letra D. Hein? D de dado. D de dado. Então, espera aí. Você sabe que eu posso mudar minha cadeira, eu não preciso de nada disso, mas é que só para mostrar o charme da turma aí, que muita gente não sabe nada do tertuliário. Hoje a gente está dando um show, não é isso? Na questão da dupla que está fazendo a TENEPS, qual que seria o intervalo do término de um para início do outro ideal, o intervalo mínimo ideal de tempo? Você está falando entre que e o que? Entre uma dupla que está fazendo TENEPS. Sim. Tá? Então, os dois não, estão fazendo. O intervalo é secundário. O único problema é que não deve ser no mesmo local. Pode fazer até ao mesmo tempo. Entende? Desde que sejam locais diferentes. Tem é que entender isso. Dentro da mesma casa? Agora, na mesma casa. Mas, olha, tem que ter gabarito. Então, a gente, às vezes, recomenda, não faça simultaneamente. Deixa o veterano ou a veterana fazer primeiro, depois o outro faz.
Agora, vai chegar um ponto que vocês vão julgar os dados à vontade, que a pessoa domina isso de uma maneira... Já tem muita gente aí assim, que já faz isso, com naturalidade. Professor? Agora, hoje eles já estão fazendo aí as casas, inclusive eu estava vendo do Júnior ontem, eu vou falar seu caso. E ele fez um negócio tudo estudadinho, uma planta baixa de situação, impressionante, e tem o lugar da TENEPS, tudo acertadinho, com as coisas todas. Mas detalhes, mostra para esse chefe aqui na frente, ó, você está com aí o material? Mostra para o Amaro. O Amaro, é bom você ver aí o que é que o Júlio fez. Esse aí é um carioca brabo, esse aí. Olha só que tem o negócio da TENEPS pequenininho lá, ó, a gente vê na planta dele, que é pequena. Então, isso aí é importante. Agora, para o casal, já tem muita gente que está fazendo 2 locais de TENEPS. E eles são separados. Tá, no caso, se tem 2 quartos da TENEPS, já estão com uma certa experiência, poderia ser até simultâneo? Pode ser, depende de vocês. Entendi. Agora, outra coisa. Não depende só de vocês. Uma coisa boa é ver a inspiração do amparador, o que fala num caso desse. Porque, às vezes, pode ter um período que a assistência está sendo mais necessária, mais séria. Então, pode ser aí que seria bom separar, né? Porque, às vezes, é pesado. Agora, quando é no o povo mesmo que está local? mexendo lá. Hein? Quando é no mesmo... Por exemplo, só tem um quarto de TENEPS, é só naquele quarto. Aí não faz mal que um entre depois do outro, não. Mas agora, é preciso ver as coisas todas como é que são. Senão vai dar aquele caso das nossas amigas que entraram no laboratório. Você sabe da história. Que aquilo um emendou com o outro. Mas elas souberam interpretar tudo direitinho. Então, uma saía, a outra entrava, aquele assunto que aconteceu com a primeira, aconteceu no segundo, dentro do laboratório. Aí, às vezes, pode ter um entrosamento de certas coisas, não sabe como fica. Isso aí tem que ver. Tá. Agora, tudo, olha a inspiração que o amparador vai dar. Em primeiro lugar, isso. Agora, só mais uma pergunta. Você tinha comentado a relação da PEX e TENEPS. Você pode aprofundar a questão da PROEX, TENEPS? O que a gente poderia estimular Eu acho o mais? seguinte, vocês, no início aí dos processos da PEX, você está apenas trabalhando com pessoas que estão engatinhando sobre o assunto. PROEX é um assunto sério, porque é a base da vida humana. Então, veja, vai chegar um ponto em que as pessoas vão ficar mais veteranas sobre a programação existencial. Como é que ela vai ter uma programação existencial sem cogitar da TENEPS? Todo mundo vai querer cogitar disso. E outra coisa, eu te pergunto, a maioria, você não acha que vai acabar caminhando para a TENEPS? Não tem saída. Então, é muito importante, a hora que o seu desconfiômetro vai mostrar aonde que você tem que entrar com a incidência do assunto TENEPS dentro da PEC. Vocês não podem ficar sem isso, não tem jeito. Agora, ó, junto com o processo da TENEPS, até chegar lá, é sempre bom lembrar a conscienciometria, consciencioterapia, AVA, essas 3 coisas também hoje, nós já temos aí já a infraestrutura de atendimento, principalmente aqui em Foz. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Não tem lógica isso? É bem óbvio, a coisa está aí. Professor, com relação à TENEPS, o fato o que é necessário para se instalar o FIEX? São os 20 anos? É esse? Você não se deve preocupar com a UFIEX. Quem está interessado em TENEPS deve se preocupar com a TENEPS e trabalhar. Deixa que, se, por exemplo, a média que nós chamamos, uma média mínima, uma média razoável, útil, é mais ou menos 2 décadas. Mas, por exemplo, se a pessoa trabalha bem, se tem as coisas dela, tudo é possível. Eu não ponho a mão na cumbuca a respeito de consciência. Uma consciência, ela pode exorbitar, passar tudo aquilo que se planejou a respeito de alguma coisa com um pé nas costas. Depende dela. Depende do desenvolvimento, depende do resultado, depende da performance, depende do desempenho.